Você já imaginou conseguir um intercâmbio em Harvard, na melhor universidade do país, com bolsa de estudos para se sustentar lá, tendo um inglês mediano? Hoje a gente vai conhecer a história do Guilherme, um estudante de nutrição da USP que conseguiu uma bolsa de estudos para ir fazer parte da sua pesquisa em Harvard durante 3 meses. Vamos entender como foi todo esse processo, como ele conseguiu essa oportunidade e como você pode conseguir também. Vem com a gente em mais um episódio de Nutrindo Experiências. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nutrindo Experiências. Eu sou a Lara e hoje a gente está aqui com o Guilherme para conversar um pouco sobre intercâmbio. Então o Guilherme fez intercâmbio em Harvard e ele vai contar pra gente um pouco da experiência dele, desde quando ele iniciou nesse processo, quando ele iniciou com pesquisa científica, com iniciação, e a gente vai explicar bem básico para que todo mundo consiga entender, mesmo que não tenha contato nenhum com isso. Então, Guilherme, muito obrigada por ter vindo, por estar aqui com a gente. Queria que você começasse se apresentando para o pessoal, contando um pouquinho dessa história. Fica à vontade que o espaço é seu. Obrigado, Lara. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui. Fiquei muito feliz e acho que essa conversa vai ser muito boa para trazer mais experiências, né? As experiências que eu tive durante o intercâmbio e também poder dar algumas dicas, contar como é que foi todo o processo, né? Para quem está pensando em fazer um intercâmbio, acho que vai ajudar bastante. Com certeza. E Guilherme, eu já te conheço, o Guilherme é meu veterano, e aqui na faculdade a gente tem essa dinâmica de apelido que eu já cheguei a comentar nos outros episódios, e o apelido do Guilherme é Potássio. Então, se em algum momento eu chamar o Guilherme de Potássio, continua sendo ele mesmo e não tem confusão nenhuma nisso, porque só tá a gente aqui. A gente já tá acostumado, né? Porque na faculdade ninguém fala o nome, né? Sim, exato. Não, ninguém se chama de nome. Às vezes a gente tenta lembrar o nome das outras pessoas e a gente não consegue. A maioria dos meus amigos eu não sei o nome. A gente não sabe o nome. Até na hora de pesquisar no Instagram você fica, meu Deus, se a pessoa não tiver o nome na bio, o apelido na bio, eu não vou conseguir. Não acho. Então, assim, isso eu acho que é uma particularidade daqui da USP, né? Sim. Nem sei se as outros campos da USP tem isso. Não, a maioria das pessoas que eu converso, tipo, fala que tem apelido, mas não é uma Não tradição. É um apelido, né? um apelido que você chama pelo nome, né? Isso. Porque geralmente é assim, tá bom, tem esse apelido, alguns chamam pelo nome, alguns chamam de apelido. Aqui é regra, assim. Sim. No primeiro ano a gente toma até trote por causa de não falar apelido, né? Uhum. E os professores, cara, até os professores, Sim, sabem mais às vezes o apelido do que o próprio nome, assim, da gente. Às vezes eles confundem apelido entre as pessoas. Mas enfim, gente, vamos começar com o nosso tema. Se apresenta um pouco, conta da sua história, como que você escolheu nutrição, como que você veio parar na USP, por que USP, assim... Uhum. Eu sou suspeita pra dizer, mas assim, conta um pouco dessa história até chegar no intercâmbio em si. Uhum. Então, até o final do meu ensino médio, eu queria fazer astronomia. Meu Deus, que isso? É completamente aleatório, mas é que eu gostava muito assim do tema, só que nunca tinha feito física, né? Estudado física. Aí começou a ter física no colegial, já mudei de ideia. E daí comecei a pensar assim, né? Pô, o que eu quero ser quando eu crescer realmente, né? Pensar na minha vida de trabalho, rotina de trabalho. Gostava muito de biologia e daí parti, né? Ou medicina, que é Clássico assim, da área da saúde. ou comecei a pensar mais sobre nutrição. Aí fui fazer aqueles testes vocacionais, né? Teve até uma psicóloga lá no meu colégio que foi fazer, né, esse trabalho com a gente. Só que é sempre enviesado, né? Porque você sabe o curso que você quer, assim. Aí você vai colocando as respostas que você sabe que vai dar o que você quer. Não, ela tinha feito uma atividade que a gente tinha que pegar uma revista, assim, e tentar recortar, né, algumas imagens, algumas coisas, né, que você gosta. Aí se ela recortava uma maçã... No segundo colegial, recortando, tipo assim, um prato de salada. Um pote de whey. Tipo, foi bem enviesado, mas eu lembro que o que fez, assim, eu decidi mesmo que era nutrição ou era medicina, foi que eu pensei em como que era a rotina de trabalho. E o povo fala muito, né, que o médico estuda por muito tempo, muitos anos, tem uma rotina muito puxada, de plantão. E na época eu seguia bastante nutricionista, né, no Instagram. Eu acho que padrão, né? A gente é muito influenciado por isso. A área da nutrição só segue nutricionista, é impressionante. Todo mundo segue um mar de nutricionista. Aham. E você acaba sendo influenciado, né, pelo estilo de vida, né, que às vezes eles acabam compartilhando. E daí eu via, pô, eu vou ter uma rotina saudável, vou comer bem, vou trabalhar com algo que eu gosto. E acabei, sabe, seguindo por isso, assim. Então, fiz a decisão. Essa foi a parte para eu decidir. Aí, naquela época, quando eu fiz a decisão, eu queria ir para a USP de São Paulo. Só que eu vi que lá o curso de nutrição era na Faculdade de Saúde Pública, né? E na nutrição, assim, tem essa divisão de quem gosta mais de ir para a parte clínica, né, ter o seu consultório,
tem algumas matérias assim, né, que se identificam mais com essa parte clínica, e também tem a parte da saúde pública. E como o curso lá era na Faculdade de Saúde Pública, eu pensei, pô... Já vai ter um viés, né? É um curso mais voltado para a área de saúde pública. A área de saúde pública é uma alimentação mais coletiva, então é um atendimento mais genérico, é um atendimento mais populacional. Então ele tem foco, por exemplo, uma área de saúde pública seria unidade de alimentação e nutrição, que seriam, por exemplo... qualquer restaurante coletivo, né? Bandejão, restaurante de aeroporto, restaurante de... que mais? Companhia aérea, presídio. Isso. Tudo que é alimentação coletiva pública. E geralmente quem escolhe clínica opta por uma área mais individualizada. Então é realmente o que a gente estereotipa como a única profissão do nutricionista, isso, que é a atuação clínica individual. Então de pessoa para indivíduo. Na saúde pública também tem bastante a parte da atenção primária, né? No isso, SUS. Sim, sim. Então pega essa questão mais hospitalar, de unidade básica, de UBS. E quando a gente entra no curso, a gente não compreende muito, né? Não tem muita profundidade, acho que só depois. E principalmente no último ano, que a gente se depara com essa realidade, na prática, né? E entende e acaba gostando mais. Mas no começo eu acho que todo mundo tem um certo afastamento. E assim. A teoria... é que é uma teoria maçante, né? É muito detalhe, fazer ficha técnica e você nunca pensa no indivíduo como ser, você pensa sempre ele no contexto inserido dentro da sociedade. Então, assim, eu ainda estou indo para a parte prática e o Guilherme já viveu um ano de prática. Isso. Então, tem essa discrepância na opinião. E o nosso curso, as matérias de saúde pública, né, são um pouquinho complicadas. Mas tudo bem. Daí eu descobri que aqui em Ribeirão Preto o curso era diferente. Lá era só nutrição e aqui é nutrição e metabolismo, né? E tem mais matérias voltadas, né, para quem quer ir para a parte clínica. E eu lembro que eu estava estudando as específicas, né, de São Paulo, daí eu vi que tinha em Ribeirão e mudava, né? Aqui São Paulo é geografia, geografia, se não me engano, história, aqui é física e química. É muito diferente. E daí eu comecei a mudar, né, os estudos para vir para cá. Só que aí, na metade do ano, abriu o curso de nutrição lá na minha cidade. Nossa, que eu sou de Londrina, Paraná, e lá na UEL não tinha o curso de nutrição e simplesmente abre, né? E você tá naquele momento, né, de, pô, tô fazendo decisões aqui pra minha vida, né? E você tava escolhendo entre duas, aí surgiu mais uma. E, não, eu pensei, tipo, cara, será que não é um sinal de Deus que eu vou ficar aqui na minha cidade? Com a minha família, perto de todo mundo que eu já conheço, vidinha estável. Aí entrou mais essa, né? Mas daí eu acabei decidindo vir pra cá mesmo, fazer o curso aqui. E foi assim, mais ou menos, né, que eu decidi vir pra cá. Não, muito legal. E assim, atualmente você faz ainda pesquisa em área básica? Já parou? Tá formando, né? Parou, então. Isso. Parei no final do ano passado. Esse ano eu consegui participar ainda de uma pesquisa clínica, então consegui experienciar essas duas áreas diferentes da pesquisa, né? Mas agora quero sair pouquinho, tá, né? Tá formado já tá quase atendendo. Quero ir pra prática, né? Não, clínica. Com certeza. E assim, uma pergunta. Quando a gente entra na faculdade de nutrição, geralmente a gente tem essa ideia meio estereotipada, né? De nutrição clínica, emagrecimento, ganho de massa muscular. E aí você entrou, e logo no seu primeiro ano ou segundo que você começou a pesquisa? Foi no final do segundo, começo do terceiro. Final do segundo ano você começou uma pesquisa em área básica. Então explica um pouco o que é a área básica, do que se tratava a sua pesquisa, que foi o que de fato te levou ao intercâmbio, né? Isso, exatamente. Gente, na parte da ciência, da pesquisa, existem diversas áreas. Quem está na faculdade já deve ter se deparado com... Você está no grupo, assim, né, do seu curso, ali, da sua turma, e a galera manda, né, uns formulários de pesquisa. Preenche esse formulário, né, pro meu TCC... então tem tipo assim, isso é um tipo de pesquisa, né? Você coletar dados através de formulários. Tem pesquisa que é através de coleta de dados no próprio hospital, né, com os pacientes. Tem a pesquisa clínica, então você quer estudar se um suplemento funciona ou não, os efeitos da creatina no exercício físico. Você pega, né, tipo um grupo de pessoas, faz o treinamento, suplementa a creatina, você está vendo uma pesquisa mais clínica. E no meio disso tudo tem a pesquisa básica, que é a pesquisa que você acaba fazendo antes de ir para a clínica. Então a gente estuda geralmente em animais, em células, e você está procurando investigar coisas bem específicas. Então, lá no departamento de fisiologia, que era onde eu estava fazendo a minha pesquisa, a gente está estudando vias metabólicas, são alguns processos assim, bem específicos do metabolismo, e isso vai ser estudado em animais e células, e a gente está procurando alguma coisa, alguma proteína, alguma molécula que pode impactar positivamente na nossa saúde ou às vezes ajudar no tratamento, né, de alguma doença. Então é uma pesquisa que vem
primeiro, né, a gente constrói a base ali na pesquisa básica, né? E depois que os estudos vão vindo, né, as evidências vão acumulando, a gente consegue partir para as pesquisas em humanos. Então ela forma literalmente a base, vamos dizer assim. E a sua pesquisa ela era mais ou menos sobre o quê? E como exatamente você escolheu esse tema para seguir assim? Perfeito. Então, o meu laboratório ficava no departamento de fisiologia e o laboratório de endocrinologia e metabolismo energético. Endocrinologia era porque a gente estudava bastante hormônios, então lá estudava resistência à insulina, tinha projetos estudando testosterona, estradiol, que era o meu projeto, né, e vendo alguma parte ali do metabolismo energético. No caso, a gente tinha bastante pesquisa com gordura no fígado, eu fui mais para a parte da gordura corporal mesmo, né, do tecido adiposo. Mas quando eu entrei, eu não sabia que era pesquisa básica. Você só foi. Só falaram que estudava resistência à insulina. Eu falei, pô, né, legal, aí tem um tema, né, tipo assim, diabetes, né, resistência à insulina e tal. E quando eu entrei pro laboratório, eu imaginava que era mais um grupo de estudos, assim, sendo bem sincero. Meu Deus, só foi freestyle total. Eu fui lá, tipo, conversei com o orientador, falei que tinha interesse em começar uma pesquisa. E no começo da faculdade todo mundo fala isso, né? É importante fazer IC, sim, vai ajudar a fazer o seu TCC, né? Às vezes consegue bolsa, essas coisas. Aí eu só fui, né? E ele me explicou, né? E eu lembro que até o dia que eu fui, eles estavam fazendo uns experimentos com os camundongos, né? Mas eu pensei, deve ser, tipo... Coisa deles. Coisa dos doutores. Os Deixa os doutores aí, com as coisas deles. Tipo, não deve, né, ser a maioria dos experimentos, né, nisso. E eu acabei topando, entrando. O meu orientador me sugeriu um tema, perguntou se... Ele disse, aqui a gente estuda muito o estradiol. É o principal hormônio, assim, feminino, vamos dizer, né? Tem o estradiol, a progesterona, outros. E ele estudava especificamente o efeito desse hormônio no fígado. E ele me propôs para estudar isso no tecido adiposo, né? Na nossa gordura. Quais os efeitos do estradiol na gordura. E eu topei, é isso. Vambora, é o que tem. E tipo, eu tinha gostado do laboratório, sabe? Ele era um professor mais jovem. Então, tive bastante interesse assim e só comecei. Top! E assim, você comentou dessa questão de bolsa e você se interessou por isso desde o início, você já sabia que existia essa oportunidade de bolsa? E como que você fez para pedir? Porque muita gente sabe que existe a possibilidade de receber uma bolsa auxílio do governo para conseguir ali uma remuneração pelo seu trabalho, né? Que é um trabalho difícil, que tem carga horária, que tem uma estrutura, um planejamento do que você tem que cumprir. E aí existem muitas opções de bolsa. Aqui a gente tem a bolsa PUB-USP, tem bolsa PIBIC e PIBIT, que é CNPq, e tem a bolsa FAPESP, que foi a sua bolsa, né? Isso, perfeito. Eu tinha já a intenção de conseguir uma bolsa, porque as pessoas já tinham comentado comigo, né? Mas eu não fazia ideia de como era o processo e qual que era a diferença. Tem a bolsa, eu acho que é própria da USP, que é a PUB e a PIBIC, se eu não me engano. A PIBIC é da USP também. Eu acho, não tenho muita certeza. Bom, não sei. Tá. Acho que é PUB é da USP, que é PUB-USP, né? Isso. E daí tem as que envolvem a CAPES, a CNPq e a FAPESP. Aí a FAPESP na época era que tinha o valor da bolsa maior, acho que até hoje ainda é. Sim. E, vou tentar a FAPESP, sim, né? E daí eu demonstrei interesse, né, com o meu orientador disse que, achava legal, né, já que ia estar lá indo todas as semanas, que nem você falou, dedicando um tempo, né, à pesquisa, é justo a gente receber por isso. Então, eu comecei a ir atrás, né, para ver o que eu precisava, e são algumas coisas assim básicas, gente. Você precisa colocar lá o seu histórico escolar, e eles exigem, assim, uma nota um pouquinho acima da média, sabe? Eu acho que a partir de 7,5, 8, a FAPESP já está considerando. Coloca mais alguns outros documentos, coloca o seu projeto de pesquisa, né? E isso é muito importante, porque é ali que você vai estruturar certinho, né? O que você vai estudar, os motivos, a justificativa, o que você vai fazer nesse projeto. Isso, eu acho que muitas pessoas se cobram muito no começo, porque é uma parte importante, é o seu projeto de pesquisa, mas a gente não tem base ainda para escrever no começo, né? Então, não precisa ser um projeto perfeito, não precisa esperar estar perfeito. Não, e assim, você precisa pedir ajuda de outras pessoas, sabe? O teu orientador tem que te ajudar, outras pessoas têm que te ajudar. Importante para os orientadores também. Sim. Lembrar que se os alunos não sabem o que eles estão fazendo, eles precisam de ajuda.
Sim. É porque eu já conversei com muitas pessoas que ficam, sabe, extremamente frustradas e perdidas, que estão tentando escrever ou não estão conseguindo, né, que o projeto seja aceito e acaba, sabe, se culpando. Mas no começo não tem como, Sim, gente. não tem como. O projeto tem que ser escrito com alguém que tem mais conhecimento, A sabe? gente vem direto do ensino médio, a gente sabe fazer uma redação Enem. Aí do nada você tem que fazer um relatório de 10 páginas para um centro federal. Meu Deus do céu. Sim. E ainda mais que atualmente, né, os cursos de graduação da área da saúde não ensinam essa parte, né, de Sim. metodologia científica. A gente até tem uma matéria, tem algumas aulas, mas aprender de verdade assim, E cara, é outra tudo coisa coisa. por fora, né? Tipo, a gente tem uma palestra que ensina sobre prática baseada em evidência. Aí você fica, as evidências existem, mas o que eu faço com elas? Como eu interpreto? Como eu sei o que é válido ou não? Aham, exatamente. Então, eu comecei a ir atrás, fui tirando dúvida, fui perguntando, né, para as pessoas me ajudarem, submeti o projeto e a FAPESP tem uma vantagem que você pode submeter o seu projeto em qualquer momento assim do ano. Eu sei que as outras tem que abre o primeiro edital, né, daí você tem um tempo, um limite para submeter. A FAPESP, quando eu terminei de escrever, mandei, passou uns meses e foi aceita e daí já começou. Deslanchou. Isso. E assim, a partir do momento que você conseguiu a Bolsa FAPESP, como surgiu a ideia de intercâmbio? Como você descobriu a possibilidade de fazer intercâmbio em cima dessa bolsa? Perfeito. Eu não sabia que existia essa modalidade de intercâmbio através da pesquisa. O que a gente vê muito é uma parceria, né, de faculdade com outra faculdade. Eu lembro que a gente teve uma época que a gente até conversou, né, Sim. sobre isso, que você estava buscando. E eu acho que é o que mais acontece, né, que as pessoas acabam fazendo intercâmbio na graduação assim ou através de alguma agência, né? Sim. E existe essa modalidade de intercâmbio exclusivamente através da pesquisa. Isso acaba tirando um pouco a faculdade de jogo, porque como é através da pesquisa e é a agência que te financia, todo o trâmite é com a agência. Sim. E não com a faculdade. Então acaba mudando muitas questões, sabe? E é uma oportunidade legal, principalmente para a área da saúde. Porque eu fui uma pessoa que busquei muito intercâmbio por fora, buscando conectar duas universidades. Só que a nutrição especificamente não tem muita vaga, não tem muita oportunidade para isso. Eu encontrei uma vaga, acho que eu nem cheguei a comentar com você. Eu encontrei uma vaga numa universidade que era para trabalhar numa viticultura, extraindo... Viticultura? Eu também não conhecia. Viticultura, extraindo suco da uva para estudar um polifenol dentro do suco da uva. Falei, dentro? Tô nem aí. Eu não sei nada sobre isso, não. Mas aí, eu cheguei na última etapa, tava só eu, mais uma menina competindo. A menina passou porque ela era da agronomia e tinha experiência com viticultura. Pô, não tem como eu ter experiência com viticultura, né? Não tem a menor possibilidade. Então, é mais burocrático e tem menos vaga. Então, a FAPESP é interessante por causa disso. Você já está estudando o negócio. Você encontrou um lugar para você ir, já é meio linear, né, o processo. Isso, exatamente. E o processo é basicamente assim, né? Você está com o seu projeto em andamento e a FAPESP exige que você peça esse intercâmbio após 6 meses de bolsa. Eu acho que é para você ter uma certa base também, né, ali com a sua pesquisa. Só começou a pesquisa pra fazer intercâmbio. Não, mas eu descobri, tipo, porque uma pessoa do meu laboratório foi fazer o intercâmbio e deu, pô, legal, né? E daí eu descobri que poderia fazer na IC, ele estava no mestrado ainda, mas tinha essa possibilidade na IC. E essa IC é iniciação científica? Isso, iniciação científica. É esse projeto de pesquisa que você acaba fazendo durante a graduação. Mas as outras agências, então a CAPES, CNPq, não oferecem durante a graduação essa modalidade de intercâmbio, né? Entendi. Então, quando vocês veem alguém falando, fiz o mestrado sanduíche, doutorado sanduíche, né? É essa modalidade de intercâmbio, né? Que você faz com a pesquisa para outro país. Mas isso, na graduação, só é possível através da FAPESP. Então, era uma dessas vantagens. E daí eu comecei atrás disso, conversei com o meu orientador. E, basicamente, será que a gente já fala da ordem, assim? Pode falar, fica à vontade. Basicamente, gente, todo esse processo você tem que começar da seguinte forma. Primeiro, você tem que encontrar um motivo para fazer esse intercâmbio, né? Você vai lá, vai para outro país, vai curtir, vai fazer um passeio outro, mas o propósito, né, tá na pesquisa. Então, você precisa achar esse gap, né? O que eu posso fazer nesse outro laboratório, o que eu vou aprender que vai agregar para minha pesquisa, né? Porque a agência vai estar te financiando. O que eu vou trazer de fora para agregar no Brasil, né? Isso, perfeito. Esse é o motivo do intercâmbio. Então você, junto com o seu orientador, você tenta descobrir, né, ou identificar algum gap assim que você pode
complementar nesse estágio, né, nesse intercâmbio. No meu caso, a gente fazia bastante experimento com camundongos, mas quando a gente estuda o camundongo, você está estudando, eu estudava, né, o efeito do hormônio no organismo como um todo. Se eu conseguisse estudar isso isoladamente em uma célula, poderia agregar, sabe? Porque você tira da jogada, né, de todo um sistema. A fisiologia do bicho. A fisiologia de um organismo, e eu vou estudar diretamente o efeito do hormônio na célula, né? Então, se eu conseguisse aprender a técnica da cultura de células, isso agregaria na minha pesquisa. Eu pude padronizar essa técnica no meu laboratório, então eu trouxe para cá, e daí outras pessoas também podem, né, aprender e fazer e complementar a pesquisa delas. Então, primeiro você encontra isso, né? O que eu vou aprender lá que vai agregar na minha pesquisa? Decidir isso com o seu orientador, e depois você vai procurar, né? Pô, para onde eu vou? Quem vai me aceitar? Isso. Onde vocês fazem o que eu preciso? Isso, exatamente. E você pode achar isso em qualquer lugar do mundo. Você pode pesquisar, e assim, gente, pesquisa é universal, né? Tem laboratório na China, no Japão, na Europa inteira. Em qualquer lugar, daí foi pra Harvard. Você pode tentar emprestar pra qualquer lugar. Vamos tentar. Vamos tentar lá. E não é mais difícil. Então, você precisa agora, né, decidir para onde você vai. Então, você entra em sites das universidades, né, pesquisa as linhas de pesquisas para encontrar alguma semelhante com a sua. Encontra, né, o orientador. Então, eu fiz uma lista assim, né, de possíveis orientadores. Isso também é muito bom quando o seu orientador já fez... Um orientador de fato. Sim, quando ele te orienta. Exatamente. E também quando ele já teve alguma experiência lá fora, porque daí ele tem contatos. Nossa, né? Legal, isso é importante. E dá até pra pessoa pensar já em buscar por um orientador que já tenha esse viés, né, internacional. Sim. Se ela já tem essa cabeça, tipo, você vai entrar nessa iniciação científica com a cabeça de intercâmbio. Pô, então eu já vou buscar um orientador, primeiro que me oriente de fato, e segundo que tenha esse contato, né, o networking. Exatamente. Então, o meu orientador tinha me passado assim, uma lista de alguns que ele já conhecia, que já tinha feito algumas publicações. Eu também dei uma outra pesquisada, fiz uma lista e foi mandando os e-mails, né? A princípio, foi tipo, não. Faz parte. Faz parte, né? Porque um orientador lá fora... Olhar um aluno do terceiro ano. Oi, eu tenho 20 anos e eu queria ir para essa faculdade. Então, são poucos assim, benefícios, né? É que existe essa cultura na ciência da internalização, né? De você sempre estar querendo cultivar, né, o conhecimento, então você acaba recebendo mais pessoas, né, para o seu laboratório, né? Acaba contribuindo assim, para a formação deles. Mas eu basicamente lá ia ser um aluno que ia estar aprendendo, ia estar ajudando, porque ia estar acompanhando, fazendo algumas pesquisas para eles também. Só que acaba sendo um pouco trabalhoso, né? Demanda atenção das pessoas que estão lá, né? Exatamente. Então, eu recebi vários nãos e teve um que me aceitou. Apenas um. Só um me quis, que foi Harvard. Que é o Evan. E daí ele disse que teria como, que a gente poderia, né, conversar melhor e alinhar as coisas, queria entender. E uma coisa muito boa é que a FAPESP, ela oferece bolsa, né? E esse auxílio para você ir para lá. Então isso tira um peso da pessoa. Com certeza. Porque ele não vai ter nenhum gasto, né? Basicamente, né? Vai ser a agência daqui que vai estar financiando. E uma dúvida entre nós, de quanto que é esse auxílio? Tem como você pedir? É por reembolso? Eles fornecem direto para você ou fornecem para a universidade? Então, varia para onde você quer ir. Tem até um edital lá no site da FAPESP, vocês podem até pesquisar. Você vai ter uma lista de todos assim, os países e as cidades dentro dos países e a bolsa conforme o lugar, sabe? Então, Boston é uma cidade que tem um custo de vida muito alto. Se eu não me engano, acho que é a terceira cidade com o maior custo assim, de vida, sabe, dos Estados Unidos. Então a bolsa lá era um pouquinho melhor. O valor que estava na minha época, se eu não me engano, era de $1.300. E se você ficasse o tempo máximo possível do intercâmbio, que é de 4 meses, eles davam uma bolsa, mais um auxílio, assim, que é o valor de uma bolsa. 1.300, você falou? Acho que era isso. 1.300 é ao todo, pro tempo que você for ficar, ou mensal? Não, mensal. Mensal. Isso dá em torno de 5, 6 mil reais. Isso, por aí. Convertendo para o que tá hoje, 5, 6 mil nessa faixa. Então, como eu fiquei os 4 meses, ganhei esse auxílio, a minha bolsa ficou de 1.600, 1.700 por aí. Legal. Vou fazer a conta exata aqui, mas entendi, justo. E assim, esse auxílio, ele conseguiu cobrir a sua viagem ou você teve que tirar uma parte por fora também? Eu acabei tirando, assim. O aluguel lá era muito caro.
Então, mais da metade da minha bolsa, tipo, ia pra aluguel. Eu lembro que quando eu entrei, eu não tava morando no porão. Num porão? Como é que você achou essa casa? Depois eu te falo. Olha, a gente tem um beco aqui dentro. Reserva pra mim que eu tô chegando. Pô, num lugar pra ficar. Se pudesse ser de graça, melhor ainda. Aí eu pagava no começo, era 750, eu acho, e depois foi pra 900. Então, assim, era mais da metade da bolsa, sabe? O custo lá é muito caro. E eu lembro que quando eu fui pesquisar na internet também, só achava por 1.200, 1.300. $750 pra morar num porão. Isso. Mas era bom, assim, Entendi, sabe? é um porão top, tipo assim, ápice dos porões. É que, pô, ela me deu... A moça lá, né, dona da casa que eu fiquei, me deu uma perspectiva, né? Falou, pô, agora a gente tá com os quartos aqui lotados, mas eu vou... Você vai ter um quarto, vai chegar a sua hora. Daí ela falou que seria mais ou menos um mês, assim, eu morando lá, mas ela ajeitou tudo certinho. Só não tinha porta, uma cortina, e na frente era a lavanderia, então tinha as máquinas de lavar, sabe? Tirando isso, pô, tá bom. Tava em Harvard. E como é que você achou esse lugar? Porão. Tipo assim, foi pela internet? Você perguntou pro orientador de lá? Como é que foi isso? Então, eu até perguntei pro orientador, mas ele meio que jogou a bola pra mim, sabe? Sim. Falou, não... Você quer vir? Mostra que você sabe fazer as coisas direito. Ele falou pra eu pesquisar em Airbnb, algo assim, mas daí ia ficar muito caro. E daí eu comecei a pesquisar no YouTube, né? E eu achei uma menina que produzia conteúdo sobre Harvard, que ela foi fazer pesquisa lá também. Ela chama Verônica com K. E daí chamei ela. Isso, gente. Procurem tudo na internet que vocês sempre vão achar. Né? A gente tem uma ferramenta que dá acesso ao mundo inteiro pra gente. E agora, ainda mais, com a IA, você dá um chat. Atualmente você daria um chat que ia achar muita coisa. Isso, você até pesquisa canais no YouTube que falam sobre isso, né? Sim. Tipo, acha. Então eu achei esse canal e mandei mensagem pra ela. Disse, né, que se ela conhecia algum lugar lá pra morar, e ela me recomendou essa brasileira que morava. Então ela tinha uns 10, 12 quartos e ela alugava todos os quartos só para estudantes. Eram estudantes mais da área da saúde, só que tipo tinha gente do México, de Honduras, da Colômbia e brasileiros também, sabe? Então você já tava num ambiente assim, né? Com pessoas da área, latinas. Pessoas mais felizes. Exatamente. E foi assim, né, que eu achei o lugar lá. E como é que você fez pra aprender o inglês? Você já era fluente, já se considerava bilíngue, já achava que você conseguia se virar? Não. É que inglês nunca foi o meu bom, assim, um forte, exatamente. Eu fiz inglês durante toda a minha infância, então acho que foram uns 5, 6 anos pra mais, já ajuda assim. bem, né? Isso, tinha uma base boa. Só que sempre, tipo, tive dificuldade, sabe? Não era aquela matéria que você gostava de ir. Você desenrola. Não, sempre evitava. Aí... Até a água bater na bunda. E eu tenho que aprender isso urgente. Isso. Aí tinha aquele inglês, né, de ensino médio ali, o basicão. E depois que eu fui pra faculdade, esquece, inglês né? de Enem. Exato, era isso daí. E na faculdade esquece, né? E eu não sou muito também de consumir conteúdo em inglês, sabe? Aí quando veio, né... a ideia do intercâmbio, aí eu falei, agora tem que ir. Só que o problema foi que eu comecei a estudar errado. Eu peguei o do básico, né? Daí foi lá começou do zero, verbo to be. Peguei o... I am, you are, he, she... Peguei os livros, sabe? Da época que eu fazia e aí eu vi que não tava dando certo. Querendo ou não, ia atrasar muito o seu processo, né? Sim. Você ia ter que retomar tudo que você viu quando você era criança. É que eu tava fazendo, eu acho que tipo uma procrastinação ativa, sabe? Entendi. Pra mostrar que tá fazendo alguma coisa, mas não tá fazendo nada. Não queria já ir treinar pra fala, né? E assim, queria, tem que fazer a base primeiro, né? Então eu perdi muito tempo nessa. Entendi. Depois fui pra aula particular, só que o que fez a diferença mesmo foi quando eu assinei uma plataforma que fazia aula de conversação com professores estrangeiros. Ai, que legal. Então, tipo... É a Cambly, não? É. Cambly. Isso. Então, você precisa ter uma basezinha ali, mas lá ele tem professores, sabe, que vão dar aula independente do seu nível de inglês. E é a hora que você destrava mesmo, velho. Não tem jeito. Porque não tem o que fazer. Você precisa dar um jeito de aprender a falar. Não tem. E é legal esse susto, né? Porque você percebe que você sabe. Sim. Você sabe. Sim. Você só não desenrola. Exato. E você vê que o principal tá em você passar a mensagem.
Com certeza. E aqui no Brasil a gente é tipo Ai, bitolado. a gente se cobra muito com perfeição, Sotaque, gente. velho. Ai, meu Deus, os caras não estão nem aí. E aqui é engraçado porque a gente é assim, ai, olha o gringo falando português, que fofinho. Os errinhos que ele faz, que fofinho. Aí vem uma pessoa falando um inglês básico, dá pra entender, ela tá falando bem, ela sabe as palavras, sabe conjugar. Aí você fica, nossa, mas isso tá errado. Cara, isso só atrasa. Atrasa a gente mesmo. Porque fica todo mundo nisso de, meu Deus, eu preciso ser perfeito, não posso errar nada, tenho vergonha de falar. E fica nessa, travado pra sempre. Fica, nossa, te atrasa demais, velho. Sim, atrasa com muito. certeza. E ainda lá nos Estados Unidos, na cidade que eu fiquei, era 30% da população era estrangeira. Então, assim, você tinha muito contato com pessoas de outros países que não tinha sotaque, cara. E acho que lá eu me sentia muito mais confortável Do que aqui. Porque você via todo mundo falando, né, sem sotaque, pá, você entrava no meio e você já ia falando mais, né? Então, fazer a aula de conversação fez eu destravar, mas quando você chega lá, tipo, cara, sabe? Eu vou desenrolar. Vai. Você já conhecia alguém que já tinha ido, assim, da sua família, muito próximo, que você tinha um contato próximo? Olha, eu tenho um primo que fez um intercâmbio para França, quando ele estava na graduação, mas ele fazia, tipo, engenharia de materiais, foi meio que Muito o diferente. trabalho, E querendo ou não, engenharia tem muita vaga, né? Tem. Acho que fica meio fora da nossa realidade, porque você olha, engenharia de software tem uma caralhada de vaga, aí você olha nutrição, uma. Ou nenhuma, tipo, você não acha, você tem que ir atrás. A maioria das pessoas que eu conheço que fizeram intercâmbio foi... Eu também. Era, eu tipo, só conheço gente da engenharia e você. É a única exceção. Bastante, cara. Mas só tinha ele, assim, de exemplo, sabe? E também intercâmbio não era uma coisa que... A gente sempre, né, pensa, fazer intercâmbio, esse é o momento certo, né? E realmente, até a graduação é a melhor hora, né, que tem pra fazer. Mas eu nunca tinha buscado de uma forma ativa. Eu acho que eu fui atrás do ITIN, que é aquela liga, né, que tem na faculdade. Só que lá era mais pra, tipo... Aprender inglês, não é? Intercâmbio de línguas, ou não? Olha, pra mim, acho que pelo que eu entendi, a gente mais ajudava os intercambistas que vinham e ajudavam as pessoas que queriam fazer. Entendi. Então eu estudava os editais, mas não que... Uma coisa mais teórica, né? Não era muito... Isso, não o é que tipo... você vai fazer? Quero fazer intercâmbio, então vou entrar na liga e vou fazer intercâmbio através da liga. Entendi. Pelo menos foi essa minha experiência lá, né? Entendi. E assim, pensando fora da sua pesquisa, sobre alimentação especificamente, teve alguma coisa que você achou que mudou muito na cultura de lá pra cultura daqui? Hábitos alimentares? Porque a gente que tá dentro da nutrição, a gente tem isso, né? De o tempo todo a gente tá, querendo ou não, sob vigilância. Não só dos outros, claro, a gente não fica fiscalizando o prato de ninguém, pelo amor de Deus, a gente não liga porque ninguém come. Mas a gente fica nisso de ambiente, pelo menos eu sou assim. Eu ando, sei lá, pelas ruas do centro e eu fico, nossa, realmente, né? Tem nada comestível de fato aqui. Tipo, termo exagerado e errado de dizer. Mas assim, você reparou alguma diferença nessa cultura alimentar? Porque a gente sabe que os Estados Unidos é forte em ultraprocessado, né? Sim, bastante. Eu acho que teve duas coisas assim principais. O primeiro é isso, aquele ambiente obesogênico, né, que a gente fala. Então, assim, muita oferta de alimento ultraprocessado, calórico, muito Shake Shack, McDonald's. Que isso? Shake Shack? É Nunca ouvi falar. uma linha de hambúrguer lá que tem lá, muito boa. É muito conhecido assim? Acho. Ficou conhecido na sua vida, Eu acho que é. Eu também, eu não conhecia, mas falaram muito bem. Five Guys. Então, tipo, é muita hamburgueria perto da sua casa. Eu morava num bairro teoricamente residencial. Sim. Ia 2 quadras, tinha um McDonald's e tinha um Dunkin' Donuts. Que é Sim. tipo Starbucks, assim, sabe? Então, cara, começo de dia você via as pessoas andando na rua com tipo um Starbucks e um lanche do Five Guys. Então. E daí parecia aquelas coisas de filme, né? Porque realmente, né, isso quando eu tava lá, eu pensei, os filmes são gravados aqui, né? A maioria dos filmes que a gente assiste. Então, realmente, cara, eu ficava assim, pô, isso aqui é a cultura deles. E eu também me permiti um pouquinho, né? Então... Justo. Pô, tem que viver a cultura também, né? Tem que viver Vamos a cultura. falar a verdade. Então eu comia bastante no Dunkin' Donuts e teve uma época que eu já tava com preguiça de cozinhar e também era só McDonald's. Você sentiu alguma diferença na disposição, na pele, cabelo, corpo? Nossa, eu era tipo meio inchado assim, sabe? E eu também parei no começo do intercâmbio eu tava treinando, depois que eu
parei de treinar, comecei a só comer McDonald's. Dá uma mudadinha, sabe? Muda muito, né? Muda. Principalmente pra gente que já tem esses hábitos consolidados. Uhum. Eu, pelo menos, quando eu vou viajar, eu começo a sentir diferença no sono, disposição. O dia inteiro eu tô cansada. Às vezes começa a dar dor de cabeça que você tá bebendo pouca água. Não sei como é que o povo vive assim. E tem gente que vive assim, cronicamente. Sim. E eu demorei pra perceber isso. Sim. Porque realmente, né, vai aos pouquinhos. E daí você vai sentindo alguns sintomas, mas você não faz o link, né? Então, no final, eu meio que percebi, né? Pô, nossa, é meio que óbvio, né? O Sim, meu estilo de vida. causa e consequência. Mas vai indo e você não vai percebendo. Entendi. E assim, quais foram as questões, assim, do seu projeto que você considerou que foram essenciais pra você ser aprovado? Você teve contato com isso? Tipo, o orientador falou, ó, eu só te aprovei porque você colocou isso aqui, porque você demonstrou isso aqui. Alguma característica sua ou do projeto que foi determinante, assim, pra você entrar? Nossa, boa pergunta. Eu acho que o principal é você ter um projeto bem escrito e bem redondinho. Então, a agência, você meio que tem que convencer a agência que vale a pena ela te Investir financiar. em você, Exato. Investir em você. Então, ter um projeto bem escrito, com uma boa justificativa, você encontrar aquilo que eu falei, né? O motivo que você vai tem que ser bem justificável e vai agregar, né, no seu projeto. E eu sei que a FAPESP gosta bastante também de você colocar um cronograma. Então, Legal. tipo, primeiro mês eu vou aprender isso, fazer isso. No segundo mês, isso, Legal, isso. justo. E também quando você retorna, sabe? Então, com o que eu aprendi, vou aplicar dessa forma. Eu acho que o principal é o projeto. E depois, quando você vai, né, aplicar e, assim, esperar, né, essa expectativa de algum orientador te aceitar, a gente aqui tem muito, sei lá, não sei se eu viés a palavra certa, mas de achar que você tem que estar numa faculdade boa e que lá os orientadores ligam só pra isso, sabe? Sim. E na verdade, pelo que eu vi e que as pessoas falam muito, eles não estão nem aí pra faculdade. É mais essa questão de como você se apresenta Sim. com ele, né? Qual que é a sua intenção, tentar mostrar, né, aquelas soft skills que a galera Sim. fala, então sempre mostrar pronto. Isso influencia bastante e não, acho que pouco o tema do projeto. Entendi. Tanto que quando eu mandei o primeiro e-mail pra ele, ele pediu pra gente marcar uma reunião, pra ter uma conversinha, né? Sim. Eu lembro que Inglês? Não, Você sem saber nada de inglês, tipo, amigão, não vai Não, tipo assim, aquele inglês travado, e eu lembro que ele falou, pô, entrar em contato com a secretária ia marcar. E daí ela perguntou, né, pô, quando você tem uma disponibilidade? E daí eu falei, pô, eu vou ter que estudar. Eu preciso pra daqui 6 meses, se possível. Eu marquei, tipo, depois de 2 semanas, tipo, como se minha agenda fosse lotada. Só daqui... Eu fiquei estudando. E no fim, ele falou pra mim que a reunião era só pra ver o nível de inglês, sabe? Tipo, a gente alinhou algumas coisas, viu essa parte da documentação, da burocracia, né, que tem entre a faculdade e a agência, mas no fim ele falou, cara, aqui era mais pra eu te conhecer, venha ver quem que eu vou receber e ver o seu nível de inglês, né? E ele falou, o importante é transmitir a ideia, ter a comunicação, você, tipo, tá ok, pode vir, é meio que isso. Você achou que foi mais importante a comunicação em inglês ou as soft skills? E, tipo, como que você passou essas soft skills pra eles? Nossa. Você fez um currículo, colocou lá, soft skills, comunicação, habilidades sociais. Eu acho que é difícil conseguir separar os dois. Sim. Mas você demonstrar, né, prontidão, interesse. Eu lembro que eu perguntei pra ele qual projeto que eu ia entrar, se ele poderia me mandar alguns artigos pra eu já ir estudando, Legal. montando, tipo, a base, pra chegar lá um pouco mais preparado, sabe? Então tem como você demonstrar isso de várias formas, né? Eu tentei usar o que... O que eu tenho. o que eu tenho sei lá, vou estudar, né? Sim. Tipo, pô, demonstrar interesse, né? Então foi basicamente isso. Que legal. E assim, em relação ao inglês especificamente, ele te deu um feedback sobre, viu, você precisa melhorar esse inglês, ou tá suficiente, você vai conseguir se dar bem? Não, tanto que eu pedi desculpa, né? A gente tem muito isso, né? De pedir desculpa. De pedir Desculpa, eu não sei falar inglês direito. E ele falou, cara, não, pelo amor de Deus, tipo... E todo mundo lá fala, pô, seu inglês é bom, você só... Pô, não vai ter sotaque, né? Sim. Mas é normal você travar, falar uma coisa ou outra errada. Só que você tá conversando, tá entendendo o que ele tá falando, pô, você é fluente pros caras, entendeu? Sim, e é fluente. importante a gente lembrar que a gente não é nativo. Não tem por que querer falar igual nativo se você não é nativo. Não tem necessidade nenhuma. É uma comparação que só leva a gente pra trás.
Sim. E assim, quais são as vivências de lá que você achou mais importantes? Você acha que o inglês tá no meio disso? Tipo, o tanto que o inglês te agregou? Ou tem alguma outra coisa que você achou mais importante? Viajar, sei lá, conhecer gente de outras culturas? Esse é o principal. A língua, com certeza. Tipo, ficar 4 meses faz você elevar um nível, assim. Mas você se deparar. Porque a gente sai da bolha, né? Sim. Você tem a nossa bolha aqui na sua cidade, com seus amigos, com a sua família. Aí você, tipo, já muda de universidade, Já muda completamente a bolha. já muda a bolha. E daí quando você vai para um outro país e vê pessoas... Estoura a bolha, rasga. Então você se deparar realmente com as possibilidades do mundo, né? Os diferentes caminhos, as diferentes pessoas. Eu tive a oportunidade de, no laboratório, trabalhar com chinês. Era um pós-doc chinês que me mentorava, assim. Mas, tipo, tinha uma que era de Israel, outra da Índia. E eu acabei fazendo uma amizade também com um cara que era da Alemanha e outro da Índia. E daí as pessoas falam sobre o país delas, né? Te levam para provar comidas, né? Nossa, que é legal. da terra delas. Que nem a gente oferecer uma feijoada, assim, né? E falar, feijoada e brigadeiro de sobremesa. Ou sei lá, levar pra tomar uma cerveja ouvindo um pagode, né? Sim, Pô, queria um gringo aqui pra ver o que é o Brasil, Sim. né? E essa troca acontece e eu lembro que na minha cabeça só passava... Cara, as pessoas precisam, tipo, experimentar isso, né? Pra às vezes aí... Sei lá, a gente planeja muito a nossa vida, assim, assado. Vou fazer faculdade, vou fazer isso. E tem um tempo pra acabar a faculdade, tem que formar, tem que dar certo, né? Sim. Se der errado, e daí lá fora você vê, pô, tem muitas possibilidades, né? Sim. De carreira, de vida. Se isso der errado, cara, tem muita isso coisa que pra deu fazer. errado, muita coisa pode dar certo. Então, Sim. meio que desbloqueou, assim, sabe, isso da minha mente. E eu voltei pra cá, acho que com muito mais garra, Sim. mas independente do que aconteça, tipo, eu só quero... Pô, que dê certo, independente de qual é o caminho que vai dar. Exato, independente do caminho. E você tem vontade de voltar pra fora? Tipo, fazer uma pós, mestrado, doutorado? Não, após o mestrado e doutorado, acho que não, mas me desbloqueou isso de querer viajar mais, sabe? Ver outras culturas. Me falaram muito que quando eu fosse escolher um laboratório, seria bom escolher na Europa. Porque lá você consegue... É muito conectado aos países, né? Dá pra você Isso. viver muita coisa. Você consegue viajar bastante lá, tudo conectado. Mas eu nunca tive muito essa Coisa coisa pela Europa. Exato, coisa cultural, da arte. E me desbloqueou isso no intercâmbio, sabe? Ah, que legal, que bom. Isso, e é muito importante. Sim. A subjetividade, a arte, pô, faz parte da gente. Faz parte. Eu era muito, tá ligado? Cético, racional, tipo assim, lógico, né? Lógico, exatamente. E o intercâmbio desbloqueou isso. E hoje também parece que várias coisas eu já sou diferente por causa disso, sabe? Do intercâmbio. Então, é uma mudança, assim, sabe? Que acontece. Sim. E é legal que é até uma virada de chave, na verdade, como pessoa social, não só profissional. Por exemplo, você viveu muito lá, tanto socialmente falando, quanto profissionalmente. Você acha que qual dos dois agregou mais e mudou mais na sua vida? Tipo, questões sociais ou profissionais? Eu acho que sociais, mas profissional, assim, também... É muito engrandecedor, né? muito. Agora você tem Harvard no currículo. Sim, e tipo, Boston é um dos maiores polos de pesquisa biomédica, assim, do mundo, sabe? Tem uma concentração enorme de hospitais lá, de dinheiro, de startup, então tudo lá era de ponta. Sim. Isso agregou demais, assim. Mas o que a gente acaba levando pra vida, né, são coisas, às vezes, além, né, Sim, do acadêmico. com certeza, nossa. Então, e assim, mudando um pouquinho, mas lá eu também percebi o valor das coisas que tem aqui, né? Tipo então, o que você acha? Tipo, família e amigo. Ai, Porque que assim, fofo. lá você conhece as pessoas, faz vários amigos, na casa tinha um monte de gente, mas você percebe, tipo, pô... Que é raso, são relações rasas. são pouquíssimas pessoas que você eu tenho vontade de sair hoje com essa pessoa. Entendi. Então Você aquela... sai pela conveniência, tipo, é a pessoa que eu tenho, é o que eu tenho que fazer com ela. Então você enxerga esse outro valor, né, das coisas que estão aqui também. Sim. Eu senti um pouco de diferença disso. Claro, não tem nem comparação, né? Que eu mudei de uma cidade do interior de São Paulo pra outra do interior de São Paulo. Então não tem muita diferença. Mas no primeiro ano, eu sentia muita falta de amor. Então, por exemplo, em casa você tem amor. Você sabe que as pessoas que estão ali te amam. Aqui não. As pessoas te conhecem. No máximo te acham legais. Então, assim, eu sentia muita falta de afeto mesmo. E eu acho que mudando pra fora, você sente muito isso, né? Muda. E demora, né, pra você construir isso. Sim. E mesmo que seja, tipo, da pessoa te achar legal.
o tempo todo, seu cérebro, querendo ou não tá no automático. Porque você tá em outro país, você não conhece nada, você não tá na sua língua nativa, você não conhece ninguém. Então, o tempo todo é mais custoso do que seria se fosse no Brasil. Ainda não tendo amor, porque pra mim, o amor é a base de muita coisa, né? No começo, o primeiro mês, segundo mês, você vai. Porque acho que essas coisas novas sustentam. Adrenalina, Mas aí depois é isso. Porque... Você fica, meu Deus, mãe, me salva. Não, do segundo mês eu queria voltar já. Tipo... E como foi isso? Cara, é que eu não consegui criar, né, na minha rotina, no meu dia lá, as coisas que me fazem de fato, tipo, feliz, sustento, porque eu acho que eu acabei voltando muito pra essa parte só do acadêmico, entendeu? Entendi. Então, no finalzinho eu lembro que chegou uma menina lá na casa, que era a Júlia, e a gente era bem parecido. E daí, tipo, meio que já mudou, né? Pô, identifiquei aqui com alguém, aí já muda. Ficaria mais 2 meses. Então. Mas boa parte, assim, que eu tive dificuldade pra encontrar essas coisas da que a gente se identifica, foi um pouquinho mais difícil. Sim. Você acha que teria sido mais fácil se você conseguisse colocar na sua rotina, sei lá, não sei se você gosta de treinar, mas pra mim faria muita falta a atividade física. Talvez se eu conseguisse encaixar uma atividade física, eu me sentiria mais em casa, porque é uma coisa que eu já faço aqui. Sim. Você acha que mudaria? Nos primeiros meses eu tava fazendo, aí no final eu não tava mais. Entendi. Então é aquilo, você vai mudando e não vai percebendo, sabe? Entendi. Então tinha várias coisinhas. Você vai se deixando levar, na verdade, né? Ah, tá bom, já tô aqui, eu tenho que Aham. viver a cultura daqui, vou começar a aceitar do jeito que é. Isso, exatamente. E lá, você achou que deu pra fazer um balanço bom entre sair e estudar, trabalhar e, sei lá, aproveitar a cultura? Deu pra fazer um balanço? Deu. O meu orientador ele não colocou um horário definido, sabe, para ir pro laboratório. Ele só disse que eu teria que fazer as atividades lá que seriam propostas, e daí tinha dia que eu poderia não ir, tinha dia que você faz. Eu acabei indo bastante para demonstrar, né, pô... Aí, pra aproveitar a universidade também, né? Isso. Só que eles dão uma certa liberdade. Então eu consegui fazer 2 viagens, fui um final de semana, consegui ir para Nova York, tinha um trem que vai direto de Boston para Nova legal. York, então ajuda bastante. E fiz uma outra viagem rapidinha. E foi aí que eu acho que eu tive mais gasto, sabe? Além da bolsa. Entendi. Que daí você compra alguma coisa, sim. viaja e sai do seu bolso, né? E querendo ou não, você tá gastando com uma moeda que é 5 vezes mais cara que a sua, né? Então, É, qualquer dólar é 5 reais. Então, não é a mesma coisa, né? E no começo, né, você sempre vai convertendo. Depois, Não quem dá. converte não se diverte. Começa, tá bom, é 5 dólares, toma. É 200 dólares, toma. Carne era muito caro lá. Sério? Carne muito caro. Como que é a cultura de churrasco lá? Porque dizem que eles fazem, né? Tem. Mas não vivenciei muito Não? não, sabe? A alimentação dentro de casa era bem ultraprocessado também ou era mais... Arroz e feijão não tem, né? Arroz até que faziam bastante lá em casa. Feijão é só enlatado. Ah, verdade. Enlatado. Eu comprei uma vez pra experimentar, achei meio assim. Eu comia muito pão com queijo cottage. Queijo cottage lá era 4 dólares 1 quilo. Meu Deus. Então acho que às vezes até sai mais barato que aqui. Muito mais, ô louco. Aqui você paga 30 reais num queijo de 400 gramas. Então. Aí eu comia Queijo muito... cottage é um queijo muito magro, que geralmente a gente usa porque tem alto teor de proteína e baixo teor de gordura. Isso, é um dos melhores, assim. Sim. E lá, super barato, né? Então Nossa, comia muito que pão ótimo. com queijo. E também aproveitei pra comer bastante aspargos, que lá tem mais, né? Aham. E aqui também é caro pra caramba. Sim, mais acessível por lá. Isso. E quando morria de vontade, eu ia no restaurante brasileiro. Só que daí era 30 dólares, um pratão assim, né? Sim. Com churrasco e tal. Pensa bem, 30 dólares é 150 reais. É. Melhor não pensar, já foi, já dá. deixou lá. E Guilherme, deixa eu te perguntar, tem mais alguma coisa que você quer falar pro pessoal? Que conselho você daria pra uma pessoa que tá pensando em fazer intercâmbio? Tá com medo? Isso é uma coisa interessante. Tá com medo de atrasar pra terminar a faculdade. Você tá fazendo 1 ano a mais de faculdade por causa disso, né? Isso, verdade. Como que foi pra você esse período de voltar a uma turma, de começar a ter algo com seus calouros? No curso daqui de Ribeirão, são 5 anos, né? Então, já é um a mais. Geralmente, nutrição são 4, né? Sim. Na primeira vez que eu prestei pra fazer, eu tentei ir nas férias. Então, pegar novembro e fevereiro. E daí eles negaram o meu projeto. Então, já tá aí também, né, gente? Vai dar errado, vai ter vários obstáculos no caminho, mas continua tentando. Na segunda... Aí eu consegui para o projeto ser aprovado no meio do ano, só que daí eu perdi um pouquinho do primeiro semestre e um pouquinho do segundo. Aí tive que trancar. Então eu terminei a graduação agora, faz umas 2 semanas,
mas estou no meu 6º ano, né? Sim. Mas valeu Sim. muito a pena, sem dúvidas. Só que eu acho que tem que ter só a programação e antecedência também. Tipo, Sim. tá pensando no intercâmbio, pensa 1 ano na frente, No sabe? mínimo, né? 1 ano, que tem muita coisa pra se organizar e também pra dar errado, né? Sim. E é interessante a gente pensar nisso, de você ter feito a faculdade em 6 anos, porque muita gente tem essa insegurança de tipo, eu quero trabalhar na Nestlé, quero trabalhar numa empresa. A empresa vai ver que eu não fiz o curso dentro do que era estipulado. Mas, pô, ela vai olhar também por que você não fez. Sim. Você não fez porque você pegou DP? Tem um olhar. Você não fez porque você trancou, porque, sei lá, você perdeu um parente da sua família? Vai ter outro olhar. Você não fez porque você fez um intercâmbio em Harvard? Vai ter outro olhar. Então, sim, você tem que entender que a empresa não vai olhar preto no branco. Fez em 6, tchau. Não Sim. é assim que funciona, né? E antes eu pensava muito nesse tempo de faculdade, de tentar sair o mais novo possível pro mercado de trabalho, né? Sim. E assim, quando você me chamou para fazer o podcast, você comentou, né, que queria trazer mais esse olhar das coisas além, Sim. né, durante o curso da graduação. E vale muito a pena, né? Muito você Com participar certeza. de liga, tentar um intercâmbio, são muitas coisas que vão agregar e você vai atrasar mais às vezes? Vai, mas você vai sair muito melhor, né? Muito Sim, mais com preparado. certeza. E às vezes as pessoas, até dentro da graduação mesmo, e não digo só aqui, mas tipo, não vou me envolver em liga porque eu vou perder tempo de estudar para as disciplinas. Mas, pô, você tá perdendo a experiência de estar dentro de um grupo de estudo, de se Uma empresa. engrandecer, né, profissionalmente. Empresa júnior, Empresa muita júnior. gente não faz parte porque, demanda muito tempo. Mas, pô, você vai dedicar sua vida pra estudar bioquímica, beleza, importante, não nego a bioquímica. Mas, gente, outras experiências também são muito importantes pra se desenvolver como pessoa. Não é só o profissional que importa, não é só isso que a gente tem, né? No começo do curso eu não dava muita atenção assim para nossa empresa júnior do curso, né? Mas hoje eu vejo as pessoas que estão lá e a galera sempre fala muito bem, né? E que você participa de uma empresa, ter muita reunião, né? Discussão, assim, você acaba desenvolvendo uma área que você não desenvolve estudando, né? E a graduação também não vai te expor ao nível de desconforto que você pode se expor sozinho. Porque na faculdade você até tem a oportunidade de, sei lá, você vai ter que apresentar seu TCC pra uma banca e pras pessoas que você convidar. Você vai ter que apresentar trabalho em grupo. Mas, pô, você tá sendo obrigado a fazer isso. É diferente de você se colocar na posição de, beleza, vou me colocar aqui para aprender. Tem uma finalidade, né? Tem um propósito, você tá ali. Então você se desenvolve muito mais, né? Sim, demais. Demais. E aqui a gente tem muita oportunidade que a gente tem que aproveitar. Então, não só empresa júnior, liga, mas também o intercâmbio e também muitas outras experiências que você pode ir atrás. E você que tá começando a faculdade ou tá no meio da faculdade, acha que não dá mais tempo. Como você se sente nessa questão de idade? Que atualmente você é mais velho que a sua turma. Tô nem aí, mano. Tô nem aí, pô. Nada. E o intercâmbio veio, mas primeiro veio a iniciação científica, né? Então, e aquilo, eu entrei na faculdade, todo mundo falava, pô, faz iniciação científica, vale a pena. E se hoje a gente para pra pensar, né? O tanto de coisas assim absurdas que a gente vê de nutrição na internet, né? Um profissional fala uma coisa, outro fala outra completamente diferente. As pessoas não sabem nem se pode ou não comer brócolis. Sim. Gente, brócolis. Como é que pode a pessoa ter dúvidas se pode ou não comer brócolis? Sim. E se todo mundo tivesse pelo menos uma base, né, da pesquisa, assim, e isso se acaba desenvolvendo muito na iniciação científica, né, um método científico, fica muito mais fácil você discernir, né, uma pessoa que está falando um absurdo e outra pessoa que está falando algo um pouco mais lógico, um pouco mais racional, né? Então, independente se vai conseguir fazer o intercâmbio ou não, acho que você entrar numa iniciação científica, né, ou se envolver com esses outros projetos durante a graduação, sempre vai agregar. Com certeza. E assim, às vezes a pessoa fica, mas como que eu vou saber quem tá falando a verdade? Estudando. Aprendendo como conseguir a informação sozinho. Porque às vezes a pessoa coloca lá um estudo que embase a coisa que ela tá falando. Aí você pega o estudo, o N é 7. N é o número de pessoas que participaram daquele estudo. 7 pessoas pode ser uma coincidência, todas elas terem. Então é muito importante você desenvolver esse senso crítico, não só pessoalmente, pra você estudar com mais qualidade, mas também a nível de conhecimento público mesmo. Tipo, a internet, ela democratiza esse acesso ao conhecimento, mas a única pessoa que pode saber se isso é verdade ou não é você mesma. E é estudando, né? Sim. Principalmente se você é da área, você não pode se dar ao luxo de confiar nos profissionais. Tipo, tá bom, eu vou viver a base do que os profissionais falam na área. Tipo, na internet. Porque mesmo que você... Tá bom, você só segue mais bons, mas
profissionais bons ainda são seres humanos, tá todo mundo suscetível a erro. Sim. Então não tem isso de você confiar no outro pra fazer a sua própria conduta. E é muito bom isso, né, de você acompanhar profissionais bons, mas chega um momento que você tá sempre passivo, assim, né, só recebe informação. Sim. E você não desenvolve, né, você mesmo, né, o teu conhecimento crítico e você fazer esse discernimento, né, entre uma pessoa boa, uma informação correta, uma informação falsa. Então, realmente, é muito da hora você acompanhar, estudar, mas precisa ter essa parte mais prática também, né, de você se autodesenvolver. E por mais imparcial que o profissional seja, ainda assim, aquela ali é a interpretação dele. Pode ser a interpretação certa, pode ser tudo mais ético possível, mas ainda assim, é o viés do que ele está te contando. Você pode ir lá e ler o negócio na íntegra, como é a verdade nua e crua, sabe? Exato, né? Tipo, tem muito estudo, que é o mesmo estudo, e várias pessoas falam várias coisas diferentes, né? É isso. Isso mesmo. Então, Guilherme, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal que está procurando intercâmbio, que está começando agora na área científica ou que ainda vai entrar na graduação e não sabe se entra ou não. O que você acha que seria essencial eles saberem? Claro, primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Gostei bastante da conversa. Superou minhas expectativas, assim, sabe? Eu acho que deu para fazer uma troca bem legal. E, gente, quem quer fazer intercâmbio, pesquisar, começa a ir atrás e não tenha medo de dar algo errado, sabe? É frustrante, vai ter bastante barreiras, assim, vão ter muitas pessoas que vão te apoiar, que vão te ajudar, mas também vão ter pessoas que não. Então, foca no seu destino e, cara, não desiste. Não foi fácil pra mim, minha bolsa foi negada a primeira vez, sabe? Mas eu continuei tentando e no final deu certo. E assim é com muitas pessoas, sabe? É uma questão de... existe muita sorte, mas também existe muitas oportunidades e a gente agarrar as oportunidades que chegam, sabe? Então sempre seja preparado e, sabe, fazendo um esforço ativo, assim, que uma hora vai dar certo. Uma hora dá certo. Com certeza. Muito obrigada. Então, eu vou deixar as nossas redes sociais aqui na tela. O meu é lara.piscinato em qualquer uma das redes sociais. O meu é Guifâncio B, mas eu acho que eu já vou colocar um Nutri, né? Tá bom, tá bom. Mas daí eu vou colocar um Nutri lá. Então, Guifâncio Nutri, vai. Tá bom, Guifâncio Nutri vai ficar aqui na tela pra gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. O Guilherme fica disponível pelo Instagram para quem tiver alguma dúvida, para quem tiver alguma curiosidade, quiser conversar com ele sobre isso. Pode mandar lá, galera. Vamos conversar. Eu quero ajudar todo mundo. E ele também posta conteúdo sobre nutrição de vez em quando, né? Tá por lá. Mas agora vou começar. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.